tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando mais um episódio Em Foco, que é o podcast da Fundação São Roque, uma instituição para crianças que hoje assiste 193 crianças. O podcast tem o intuito de mostrar o dia a dia da Fundação, tanto dentro quanto fora. Os colaboradores, as pessoas que estão lá dentro contribuindo, pais, mães e, é claro, os amigos da Fundação. E hoje é um podcast muito especial, que eu estou esperando há muito tempo, nós estamos esperando. Nós temos um amigo muito especial da Fundação, que é a Cooper. Hoje a gente vai falar com o social da Cooper, nós vamos falar com o financeiro da Fundação. E o social da Cooper é a Thaís Weg. Por quê? Nós fomos beneficiados. E como fomos beneficiados? Há tanto tempo a gente corre atrás de novos amigos, a gente corre atrás de colaboradores. E para falar melhor desse assunto, tudo bem, Grazi? Quanto tempo faz que você não aparece por aqui? Não faz muito tempo. Faz uns 15 dias que eu apareci por aqui. Pois é. Grazi, no episódio anterior, a gente falou que a gente tinha uma surpresa pro pai, pra mãe, pro amigo da Fundação, pro voluntário. E hoje você vai falar. Vamos, temos uma surpresa boa com a Cooper, né? Que a gente foi beneficiado ano que vem com o Troco Solidário. Então, para nós é uma alegria muito grande. 1 ano recebendo o Troco Solidário da filial da Mafisa. Então, a gente já vai falar sobre isso tudo, vai pedir a colaboração da comunidade, dos pais, para a gente ter essa arrecadação bem boa para ajudar a Fundação durante o ano de 2026. E a gente também sempre frisa no podcast, Thaís, que a Fundação ela tem mais ou menos um gasto de 22 a 25 mil reais por mês. Isso inclui alimentação, higiene, o básico, mas a alimentação é primordial. E Grazi, a Cooper também contribui muito com a alimentação. Contribui, agora em agosto teve a corrida da Cooper. A gente recebeu quase 1 tonelada de alimentos, então para nós assim, ver aquele depósito com comida é uma alegria, né? Porque o básico, que é o arroz e o feijão, é feito todo dia. Então, por semana de arroz, acho que vai 80 quilos por semana, de feijão 15, então esse tem que ter todo dia. Então, para nós foi ótimo. Quantos quilos foram arrecadados? Quase 1 tonelada de alimentos. Aí vamos falar assim, para a pessoa que está em casa, para nos entender, Thaís, essa 1 tonelada vai durar mais ou menos quanto tempo? Que isso é muito importante. Provavelmente até final do ano. Que bom. Provavelmente até final do ano. Ontem até fui olhar, ainda a gente tem bastante arroz, bastante feijão, tudo, né? Então, ali o arroz e feijão provavelmente até final do ano. Claro que as outras coisas que a gente precisa, daí a gente compra toda semana, né? A carne que a gente compra toda semana para as crianças. Aí falta alguma coisa de trigo, açúcar, alguma coisa assim a gente vai comprando. Mas o básico, arroz e feijão e o macarrão não é feito todos os dias, mas 2 vezes por semana. Então, esses pelo menos até final do ano a gente tem. Que bom. Agora a gente vai falar com a Thaís Weg. É parente? Para quebrar o gelo, Thaís. Sim. Então, olá, tudo bem? Tudo bem, Thaís. Tudo certo. Qual é a sua função dentro da Cooper? Hoje eu estou como coordenadora da organização do quadro social. É um setor que tem esse olhar social de desenvolvimento e de olhar para o cooperado dentro da cooperativa, a cultura da organização, né? Ô Thaís, a gente vai começar fazendo o seguinte, antes de falar da fundação, nós vamos falar da cooperativa. Quantos anos existe a cooperativa e o que é o significado do cooperativismo? Então, isso é muito importante. Sim, é a nossa essência, né? É o que nos diferencia. Então, a Cooper é uma cooperativa de uma história muito linda, né? Ela tem 81 anos já, ela é oriunda da Hering, né? Uma organização muito forte aqui de Blumenau. Ela foi idealizada pelos proprietários da Hering na época para realmente trazer acesso à comida, né? Os colaboradores, nós estávamos aí num período de posterior Segunda Guerra Mundial ali, isso afetou a comunidade a ter acesso realmente à comida, né? E daí com isso, então, se trouxe essa economia, né? A gente diz que o cooperativismo é um modelo econômico, né?
dentro da organização da Hering para levar esse alimento para a comunidade. E ali ela foi crescendo, né? Então, lá na década de 90, ela abriu para a comunidade, porque passou por mais uma crise, né? Nós tivemos uma crise ali aqui no Brasil, em termos da indústria, China chegando e tudo mais na década de 90. E com isso, a cooperativa abriu para a comunidade e passou-se a ser qualquer pessoa da comunidade poder ser sócio da cooperativa, ser dono da cooperativa que a gente fala, né? E ali a cooperativa foi crescendo, foi expandindo, indo para outros municípios. Nós não estamos só em Blumenau, são 9 municípios que a cooperativa atua hoje e com um projeto de crescimento contínuo, de inovação, né? Thaís, eu fiz uma pesquisa e eu faço o podcast do bairro Bom Retiro, onde foi a primeira cooperativa da Hering. Sim. Na enchente de 1984, Grazi, a cooperativa abriu as portas e cedeu os alimentos para os blumenauenses porque não tinha, estava escasso. A grande maioria da cidade ficou abaixo d'água. E lá no Bom Retiro, justo na cooperativa, não entrou. Não entrou, bem na parte da cooperativa. O quão importante é o cooperativismo, ajudando as pessoas. E principalmente a cidade de Blumenau, e ela é muito grata. Thaís, agora vamos entrar na parte legal. Quanto tempo demorou e qual é a metodologia da cooperativa para fazer o social, para ajudar, por exemplo, a Fundação São Roque? Então, a parte social, ela é desde a essência da cooperativa, né? Porque o cooperativismo, ele é baseado em princípios, são 7 princípios, e desses princípios existe um interesse pela comunidade, né? E então é a base da cooperativa para você realmente dizer, sou uma cooperativa de uma gestão realmente pautada no cooperativismo, você precisa ter esse social, senão você não vai ser uma cooperativa de fato, né? Então, desde o início. Só que, claro, as possibilidades de apoio, elas vão aumentando de acordo com a gestão da cooperativa crescendo, o faturamento da cooperativa crescendo, assim a cooperativa consegue, de fato, né, conseguir ajudar a comunidade. E então, assim, foi criando-se e foi criando robustez nesses processos, criando políticas de apoio, programas como o Troco Solidário, que comentasse, né, caminhada, corrida, movimento Cooper, sempre com esse olhar mesmo para a comunidade, né, para desenvolver a comunidade. Sim. É uma questão, assim, que a gente defende muito, é que a gente precisa fugir do associativismo, do assistencialismo, perdão. Porque nós precisamos fazer com que as entidades consigam caminhar com os próprios pés, para poder ter uma perenidade, né? Ser uma instituição, uma ONG sem fins lucrativos, mas ela precisa ter um olhar de gestão. Sim. E a cooperativa vem, então, buscando projetos que possam ajudar essa comunidade nessa entidade a ter essa perenidade, né? Por isso que o Troco Solidário é um contrato de um ano, não de um mês, né? Porque entende-se que durante um mês a organização não vai conseguir criar um projeto bacana que vai dar essa perenidade. Agora, durante um ano, eu consigo realmente me preparar financeiramente para poder caminhar com os meus próprios pés, né? E, Thaís, para chegar nesse ponto, porque teve a caminhada, foi a doação de 1 tonelada de alimentos, o Troco Solidário tem uma pesquisa. Vocês têm que fazer uma pesquisa, têm que fazer um raio-x para ver se realmente a entidade cabe dentro da metodologia do social da Cooper. Sim. A cooperativa, ela tem essa necessidade muito de transparência e ética, né? Então, nós temos que prestar contas de tudo que nós fazemos para os nossos cooperados, porque, novamente, a gente sempre fala muito assim, né? Não é a Cooper que tem 400 mil cooperados, mas sim são 400 mil pessoas que têm a cooperativa. Sim. Então, essa transparência, ela é muito importante para a gente. E daí essas pesquisas, elas são pautadas, né, em saber o histórico da organização, em saber o quanto essa organização, ela de fato impacta na comunidade, como que essa instituição é vista pela comunidade. Então, hoje nós temos núcleos de cooperados que são consultados, né, que eles próprios indicam, às vezes, algumas instituições. Os próprios gerentes de loja também têm esse olhar de trazer as entidades para nós. Mas a ONG São Roque a gente conhece há bastante tempo, a gente ajuda pontualmente há muito tempo. Eu estava até comentando contigo que lá por 2016 a gente chegou a ajudar até numa reforma da antiga unidade de vocês lá da Essa de Queiroz, numa ação que nós realizávamos de reforma. E aí a gente vai tendo esse olhar sempre contínuo pelas instituições, né? Sim. Ô Thaís, o gerente de cada unidade tem autonomia
para fazer o social ou tem que passar pela diretoria? Isso é muito importante. Sim, isso é tudo administrativo, né? Não passa pelo gerente. O gerente, ele tem esse poder de indicar, de dizer, olha, eles são muito importantes aqui para nossa comunidade. Porque, querendo ou não, é o gerente que está lá olhando para essa comunidade, né? Então, a gente considera muito a fala dele. Mas a cooperativa possui um orçamento, né? A gente possui uma política realmente que nos orienta como definir cada apoio, cada patrocínio. Então, passa pelo corporativo, pelo administrativo e um comitê responsável por isso, né? Não é a Thaís que decide, não é a Larissa, a Bruna, né? Então, é um comitê formado que faz essas análises, né? Então, vamos lá. Como a fundação tem uns amigos da fundação, a cooperativa tem uns amigos da cooperativa. Sim. Então, vários parceiros que fazem essa doação para que vocês viabilizem para doar para aquela fundação ou para aquela entidade, correto? Nós temos vários modelos de apoio, né? Então, a gente tem o Troco Solidário em si, que a Cooper, ela é uma mediadora, né? Quem doa é a comunidade. Sim. São os cooperados que estão usando do serviço da cooperativa e lá, quando um operador questiona, você quer contribuir, ele diz sim, né? E assim vai para vai para a instituição. Nós temos daí uma política de apoio próprio, então existe uma verba anual para apoiar projetos pontuais, né, onde que a cooperativa tem no nosso site uma plataforma onde as instituições se inscrevem esse projeto para nós e nós temos pulsos de avaliação para aprovação, né, e tem ainda também a verba que vem por lei de incentivo mesmo, né, Lei Rouanet, entre outras leis que a gente sabe que existe, né, para poder estar apoiando, né? Então vocês têm essa parceria com o governo federal, através da Lei Rouanet. Tem a Lei Rouanet, entre outras, né? Existem algumas leis, né? Tem leis que vêm pelo incentivo do ICMS, né? Tem o IR, então são algumas políticas que existem, né? Que a cooperativa utiliza disso para ajudar a comunidade, né? Ô Grazi, quanto tempo demorou para essa análise da Cooper estar ajudando hoje a fundação? Porque teve um cadastro. E que ano foi isso e como foi? Que eu me lembre que eu cadastrei, eu acho que foi final de 2023 e meados de 2023. Daí quando eu entrei em contato, que eu mandei e-mail, daí me responderam que pro próximo ano já tinha uma entidade, né? E que ia ficar na fila para um processo, tudo. Beleza, passou o ano 2024, tudo. Aí quando foi mês passado veio um e-mail que nós fomos beneficiados com o Troco Solidário, que seria do dia 1º de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2026. Daí pediram toda uma documentação até tal data. Aí deu uns 3 dias, já como já tem toda a documentação tudo pronto, enviei a documentação daí. Ô Thaís, agora me tira uma dúvida minha, porque eu tenho uma dúvida. Claro. O Troco Solidário vai demorar 1 ano, é um contrato. Sim. Aí teve essa parceria da caminhada, da tonelada, 1 tonelada de alimentos. A Cooper pode voltar a ajudar a fundação? Como é que funciona isso aí? A gente não tem, ajudamos uma vez, nunca mais ajudaremos. Não, é porque é uma dúvida, porque geralmente tem muitas empresas privadas que elas ajudam uma vez, aí tem um tempo de 5, 6 anos, vão pesquisar de novo, mas como é que funciona isso aí? Não, a gente não tem esse prazo, né, de tempo de Que bom. voltar ao benefício, né? Que Claro legal. que existe um cuidado para que a entidade não fique dependente. De Sim. novo, voltando para aquela questão de não ficar no assistencialismo. Isso. Assim, né? Então, existe esse cuidado por parte da organização, mas não priva a ONG São Roque de, por exemplo, porque ela está no Troco Solidário, ela não vai poder utilizar de outros benefícios que a cooperativa utiliza, né? Nós temos instituições em Jaraguá, por exemplo, que elas são beneficiadas no troco, elas são beneficiadas na caminhada, elas são beneficiadas na política de apoio e incentivo. Então, é tudo muito analisado a relevância do projeto para a comunidade e a transparência e ética também da instituição para poder fazer essa análise, né? Porque a gente também tem que entender que organizações grandes que atendem um grande volume de pessoas, elas têm maior necessidade, né? E às vezes não vai ser uma doação de alimento como a caminhada pontual, que vai, de fato, impactar aquela organização, né? Então, a gente não tem esse bloqueio de tempo, né? Vamos lá, eu vou pegar esse teu gancho que é muito interessante. Por quê? A gente tem 12 meses no ano. Então, assim, o social da Cooper, eu imagino que tem muito evento beneficente. Sim.
Tu tem um número mais ou menos disso? Agora eu vou ficar te devendo isso, porque eu não tenho o total aqui de quantos projetos apoiados, mas eu posso te dizer em termos de valores que a gente tem uma verba aí aproximada de aproximadamente mais de R$400 mil ano, sem contar o troco solidário, né? Que a cooperativa utiliza para benefício. Sim, a gente tem muito pedido, tanto que por isso que existe, né, a política, para que a gente possa conseguir dar conta de atender, né? Porque, como eu falei, são 400 mil cooperados, todos eles têm o mesmo direito, eles precisam ser tratados iguais e terem os mesmos direitos, né? Por que eu vou dizer não para A e vou dizer sim para B, né? Então, existem critérios em relação a isso. O cooperado, para ele ser beneficiado, seja pelo um retorno das sobras, ou seja, apoiando um projeto que ele apoia, que ele defende, ele precisa estar presente na cooperativa, né? E no caso da Cooper, o estar presente na cooperativa é consumir na cooperativa e estar nos eventos que a cooperativa realiza, né? Então, é um cooperado mais ativo, ele vai ter um benefício maior em termos de apoio a projetos. Esse é um dos pontos já de o que determina eu apoiar projeto A ou não, né? A gente tem aquela doação, aquele apoio pontual para a quermesse da igreja, né? Para a escola, que é para fazer uma rifa que vai ajudar pontualmente. Aí a gente tem um volume enorme, a gente recebe aí mais de 200 pedidos mês, né, dentro de todo os municípios que a gente atua. Então, é um volume relativamente grande. A parte da política de apoio, que são projetos mais robustos, que são de investimento financeiro, a cooperativa estruturou essa política faz uns 3 anos aproximadamente. E confesso para vocês que tem uma jornada muito grande, assim. As entidades, elas não sabem escrever projetos, né? Elas têm uma dificuldade, algumas delas. Então, a gente recebe pouco projeto que é pertinente e que é impactante na comunidade, sabe? Às vezes são projetos muito pequenos, muito pontuais. A parte de esporte, ela é muito forte, né? Ela já está muito estruturada, mas dentre a nossa política de apoio, nós criamos quais são as causas que a cooperativa mais defende, né? Que a gente gostaria de investir mais, né? São as causas voltadas para as crianças e para a educação. Né? Só que não recebemos tantos projetos nessa categoria. Thaís, a gente sempre bate numa tecla chamada voluntariado. Sim. Na Europa, nos Estados Unidos, é comum, é normal. A pessoa se dedica, às vezes, os 7 dias da semana ou o final de semana. E o Brasil, né, Grazi, é meio complicado isso, porque o voluntariado no Brasil, ele não quer fazer força. Não, é verdade. Ele quer tudo de mão beijada. Aí tu falou interessante porque existem muitas entidades que perdem esse benefício porque tem que elaborar um projeto e ele tem que ser muito bem estruturado. E quem sabe fazer isso quer ser remunerado, ele não quer ser voluntário. Essa linha tênue aí é complicada. É muito complicado. É bem desafiador. E pelo mínimo que ele cobra, vai fazer falta para a entidade, que é muito difícil. A Grazi sempre fala, Grilo, a gente ganhou isso aqui, a gente ganhou isso aqui, então a gente pode economizar nisso, porque chega no final do ano, tem as férias, mas as contas chegam, tem que pagar. Então tu tem que se virar nos 30. É por isso que quem assume essa causa do voluntariado, né, quando se monta uma instituição, daí aqui eu estou falando a opinião Thaís, né, que eu vejo pela minha atuação de líder dentro da organização, né, você precisa se desenvolver também, né, nessa jornada que você está se colocando à disposição de e tem que abrir trabalhar. a sua mente, né? Tem que abrir a mente, E muitas vezes, quem assume essas causas são as ditas vítimas, né? Porque, eu estou apoiando uma pai porque eu tenho um filho com síndrome de Down. Sim. Eu estou na rede feminina porque eu tive câncer, né? Então, elas estão no lugar de vítimas, né? De necessitar daquela instituição. E daí é muito difícil elas fazerem a virada de ir para a gestão, que é esse olhar que tu comentou que a Grazi tem. Eu preciso saber que eu vou ter conta para pagar em dezembro. E eu vou precisar me adequar financeiramente para que isso aconteça, né? Porque se não tiver uma pessoa nessa instituição que tem esse olhar de gestão, ela vai sempre cair no assistencialismo e ela não vai conseguir se manter. Sim. Porque a economia
gente, tá difícil, né? As empresas precisam se manter também e ali os apoios financeiros vão diminuindo dependendo de como que tá a gestão e a economia do país. E daí quem sofre? As entidades, né? Eu vou pegar esse gancho do assistencialismo porque eu sou extremamente contra. O presidente John Kennedy, quando ele foi candidato a presidente, uma repórter da BBC perguntou para ele: mas eu estou vendo o seu plano de governo, mas eu não estou vendo um plano de assistencialismo. Claro que você está vendo. Não estou vendo. Eu vou dar trabalho para a população. Se ele tem emprego e um bom salário, ele vai ter como pegar e sustentar a sua família. A partir do momento que eu não conseguir fazer isso, aí sim eu vou ajudar, mas tem que merecer. Eu vou dar o anzol e a isca, mas ela vai pescar o peixe. É isso aí, vou dar oportunidade, né? Correto? Por quê? Às vezes tem pessoas que usam de má fé. Isso complica muito. Isso complica. E daí queima instituições como a de vocês, né? Porque daí se coloca todo mundo numa única rede, né? E não Exatamente. Existem entidades que são muito corretas, né? A gente, em Blumenau e todos os municípios, nós temos organizações, entidades muito corretas, que fazem uma diferença incrível na comunidade, que tem uma gestão transparente, ética, que estão realmente focadas em transformar a comunidade onde elas estão, assim como a ONG São Roque. Só que, às vezes, por conta de uma má gestão, de um caso, impacta todas as instituições. E isso que a gente tem que também ter cuidado, né? Eu acho que isso é um ponto muito sensível também. Então, é o seguinte, a gente tem que mudar a cultura do Brasil. Tudo assistencialismo, assistencialismo. Não, espera aí, não é bem por aí. Existe a benesse, entender se existe a boa vontade daquelas pessoas que têm um pouco mais para ajudar aquelas que têm um pouco menos. Mas para aí, calma. Eu vou ajudar a minha comunidade, mas você tem que se ajudar também. E você não tem obrigação. Sim. Tem pessoas que acham que você tem obrigação de pegar e dar uma casa nova para ela. Não é assim. Não. Eu acho complicado. Que é bem desafiador. E esse eu vejo como um grande diferencial do cooperativismo, assim, né? Porque eu sempre comento assim, o cooperativismo ele surgiu há 181 anos atrás, né? Numa época também de escassez, né? Revolução Industrial. Uma recessão incrível. As pessoas não tinham acesso à comida. E tecelões, né? Pessoas, digamos assim, simples, humildes, criaram um modelo pautado em outros modelos que já estavam sendo construídos naquela época e criaram esses 7 princípios que eu comentei contigo, assim. Que é o pilar, né? Que é o pilar, e passou 181 anos, esses princípios ainda são os princípios criados lá e que eles fazem todo sentido ainda para a comunidade, né? E entre eles está a educação. Né? Então eu vejo que além de tu dar o jogar a isca, né, o jogar ali para a pessoa pegar e puxar e se desenvolver, precisa ter educação também. Com certeza. Porque se a gente investe em educação, a gente está preparando líderes, a gente está preparando líderes comunitários, né, que vão poder fazer a diferença e sair desse assistencialismo que tu comentas, né? É verdade. A gente sempre toca nesse assunto aqui porque a fundação é a segunda base da família. Porque a mãe trabalha, o pai trabalha, tem criança que faz 4 refeições dentro da fundação. E é o tipo da coisa, ela fica 6, 7 horas dentro da fundação e vê a prof, e vê a Grazi, vê a Marcela, vê todo mundo lá. Depois vai ver o pai e a mãe. Às vezes, não é porque a mãe e o pai não dão atenção, é que é complicado. Eles não podem, né? Eles nem não todo dia é dia santo. E esse intercâmbio, essa base da criança falar com a Grazi, falar com a Marcela, falar com a Gabi lá, faz um interposto. Sim. Às vezes assim, ó, a criança ela chega muito agitada, ela tem que extravasar. Por quê? Porque ela está carente. A mãe não deu atenção. E quando chega na fundação, vê aquela estrutura, tem comida, tem uma pessoa que dá atenção, tem a prof, tem os amiguinhos, é outra coisa. Mas para isso, a gente precisa também de pessoas ou a iniciativa privada que dê essa mãozinha. Sim. Eu sempre falo o seguinte, a fundação, né, Grazi, é uma corrente. Nós somos elos.
Se um elo se romper, lá na frente vai fazer uma falta. Sim. Mas quanto mais elo tiver naquela corrente, mais forte vai ficar. Mais forte ela vai ficar, né? Exatamente. E esse ponto, assim, né, do serviço que a ONG tem para a comunidade, né? Hoje a cooperativa tem aí mais de 3.600 colaboradores, né? Esses colaboradores, provavelmente alguns devem ser usuários da ONG São Roque, né? Porque nós temos pessoas que vêm do Brasil e agora até fora do Brasil. Sim. São pessoas que estão aqui sozinhas. Muitos imigrantes, né? Sozinhas, né? É uma mãe com uma criança apenas, um pai com uma criança. Não tem rede de apoio, né? E ONGs, né, e projetos como a da São Roque são de fato a família deles, né? É a quem dá suporte para eles, né? Porque tem crianças que entram às 7 e vão embora às 6h20 da tarde. Então recebe as 5 refeições. Sim. O café, o almoço, o lanche, a janta e ainda o cafezinho da tarde lá no final do dia. Então isso que a gente dá esse suporte para as famílias, né, para as crianças. Sim. Porque ali dentro é a família deles quando eles estão ali o dia todo. Então a gente tem que ter esse suporte. E, Thaís, tu sabe que o mais interessante é o seguinte, que o pai e a mãe vão falar com a Marcela, vão falar com a Grazi, vão falar com a Gabi, a terapeuta. Eles precisam que alguém ouça eles. Que às vezes está tão estressado, precisa desabafar. E o quão importante é porque, para não extravasar no filho, eu quero um outro suporte. A fundação dá isso. E tem muitas pessoas que não sabem esse outro lado da fundação. Lá atrás, quando eu falei com a Marcela, que eu falei com o Carlos, já vamos fazer um podcast para a gente mostrar o outro lado. Sim. O outro lado. Isso é muito importante. Isso é muito verdade, assim, eu estava até comentando com a Grazi que a gente incentiva muito que a instituição que é beneficiada pelo Troco Solidário, ela utiliza da nossa estrutura física para fomentar e divulgar a entidade, né? Seja com exposição de trabalhos, seja indo falar com o nosso colaborador, porque é o nosso colaborador que vende a instituição na hora de oferecer o troco para o cooperado, porque dependendo da causa que a instituição defende, existe uma resistência, né? Se a gente for pegar aí instituições que tratam de dependentes químicos, a gente sofre muito cobrança porque estamos apoiando eles no troco solidário, porque olham só para o dependente químico. Eles não olham para toda essa estrutura que tu estás falando por trás, que é um psicólogo que vai ajudar aquela família que educou aquele dependente, que por alguma razão ele precisou recorrer para uma ajuda que não foi a melhor ajuda que ele encontrou, né? Que foi cair nas drogas, assim. Então, é muito importante também que as instituições façam isso, que elas mostrem, né? Então, ter um podcast, ter um site, né? Ter um Instagram, falando realmente o que é a instituição e como que ela impacta e trazendo as vozes mesmo, né? As vozes das pessoas que utilizam desse serviço. Traz uma credibilidade, traz uma segurança também para a comunidade, né? Porque se eu sou da comunidade e vejo, escuto sobre a São Roque, entendo toda a gestão que essa instituição tem, eu vou ter muito mais segurança de apoiar a instituição, né? Olha, eu vou te falar, há 3 semanas atrás, eu estava num evento, eu fui cobrir o evento, uma matéria para um site de notícias aqui, aí o cara começou a falar, nesse ponto, de ajudar entidades com dependentes químicos. É porque a família não tem base, não deram educação. Eu cheguei para ele, querido, posso falar da minha opinião? Tu vai ouvir? Ele, vou. Sabe por que a moeda tem 2 lados? Porque tem o teu lado e tem o outro lado, mas tu não quer ouvir o outro lado, tu quer ver o teu lado. Sabe por quê? Tu tem filho? Tenho 3. Eu tenho o João, a Maria e o Ricardo. Tu dá a educação igual para os 3? Dom, não falta nada. Beleza, eu vou te contar uma história. Eu conheço uma família que tem o Marcelo, tem a Jéssica e tem a Karina. O Marcelo se formou em jornalismo. A Karina é advogada. A outra, ela se formou em arquitetura, mas no meio do caminho, entendesse, conheceu algumas pessoas e se desviou e virou uma dependente química. Não foi falta de base. Não foi falta de educação. Não foi falta de carinho. Aí eu chego no ponto. Você não sabe o dia de amanhã. Exatamente. É isso aí. Será que você está prestando atenção no que está acontecendo dentro da tua casa, da tua família? Aí vou chegar na fundação. Sim. Às vezes a criança, ela não quer se abrir com o pai, ou com medo ou de receio.
Mas ela se abre para a psicóloga da fundação. Sim. Ela se abre com a Grazi, porque está todo dia no convívio. E o convívio deles todo dia sabe quando tem algo de errado. A criança tem uma forma de agir. Daqui a pouco ela também é acanhada, né, Grazi? Está lá no cantinho. Exatamente. Às vezes ela quer falar, o olhar dela diz tudo, mas ela fica ali. Então vem cá. Esse tipo de coisa. E se não tivesse o apoio da Cooper? Sim, não existiria. E se não tivesse uma fundação? Aquele dependente químico, que amanhã pode ser um parente ou filho dele, precisa de ajuda, porque ele não vai conseguir. Sim. Exatamente. E eu sempre digo o seguinte, isso é cultural, é educação. É aquilo que eu comentei, a educação faz a diferença da sociedade, né? Um país mais educado, consequentemente, ele vai tomar decisões mais assertivas para o crescimento dele, do indivíduo e da comunidade, assim, né? E esse ponto que tu traz, assim, na ONG, né? As crianças poderem se sentir à vontade de serem acolhidas por uma psicóloga, tem um custo para ter uma psicóloga, Sim. né? Tem um custo para ter uma pedagoga lá, né? Como tu estavas comentando antes, né? E um pai sozinho não vai conseguir identificar isso, porque é aquilo que a gente já estava conversando. O pai está trabalhando, ele está tentando buscar o sustento para a família e ele não tem nem conhecimento para saber se aquela criança, se aquele olhar é um olhar de tristeza, se aquele é um olhar de frustração, porque nós também não fomos educados a saber o que é sentimento, Sim. né? E poder contar com uma instituição como a ONG São Roque, que tem profissionais para isso, dá acalento para as famílias também, né? Thaís, eu fiz um podcast, que eu tenho um parceiro em outro estúdio, o Dr. Roberto da Luz, a gente entrevistou o vereador Gilson, que ele é muito ferrenho, ele é professor. Ele é assim, Grilo, eu fui em todas as instituições, depois que aconteceu Sim. aquela tragédia aqui em Blumenau. Assim, você conhece a Fundação São Roque? Tu já me falou, eu digo sim. Vai lá. A instituição mais segura de Blumenau ou de Santa Catarina. A gente tem uma pessoa chamada Carlos, que ele trabalha na parte de segurança, ele tem uma visão que a gente não tem. Antes de acontecer, ele já estava prevendo. E olha como é que é hoje. A gente tem a sala segura, a gente tem o botão em tudo quanto é lado, a gente tem câmera. Tem o botão do pânico. Vários portões, então quer dizer o seguinte, se ele passar no primeiro, o segundo ele fica preso, a polícia vai pegar. Que por mais que tenham as grades, né, de segurança, é um ambiente muito acolhedor, né? Ele é colorido, ele realmente é acolhedor, porque para poder ter esse ambiente seguro, as escolas infelizmente tiveram que se transformar quase em prisão, né, para as crianças, assim, e isso é triste, né? Tu ter uma Olha, criança... eu vou te dar um exemplo, aqui no lado, a hora que você sair, tem uma creche. Sim. Arame farpado. Parece um presídio. Mas assim, vamos lá, todo mundo ficou em pânico. Que aconteceu. Eu cobri essa reportagem. Eu estava em loco. Eu fui lá no cemitério, tudo. É uma coisa que te deixa agoniado. Mas vamos lá. A gente precisa ter segurança. Sim. Mas para isso precisa ter custo. A fundação, ela teve um processo de ONG para a fundação. E quando o Carlos implantou a mensalidade, foi uma coisa terrível. Sim. As pessoas não aceitaram, porque vinha aquele lance do assistencialismo, porque pensava que não é de graça, não é de graça. Cai do céu, né? Entendeu? A mensalidade hoje, tudo bem, eles entendem, mas não é só dali que sai. Para tu ter uma estrutura. E o que aconteceu ali foi um estralar de dedos e mudar a chave, porque tu precisa ter segurança. Foi uma oportunidade, né? Não deveria ser dessa forma, né? Infelizmente foi de uma forma muito dolorosa, né? Que nós era muito em torno de 2 lojas nossas, então nós temos colaboradores que tinham filhos lá, mas a gente, infelizmente, às vezes a gente aprende com a dor, né? Exatamente. Então foi necessário essa dor, infelizmente, mas foi uma oportunidade de a gente mudar e transformar, né? E tomara que que a gente consiga realmente transformar, né? E não parar, né? De transformar, assim. Mas esse ponto ali que tu falou das pessoas acharem que é tudo de graça, né? Que cai do céu as coisas. Eu vejo que isso é uma falta de educação mesmo, assim, né? Nós não aprendemos, né, gestão quando nós estamos na escola, né? Nós não aprendemos
empatia quando a gente está na escola, assim. Então, isso são pontos frágeis da nossa educação que vão reverberar em pais que não vão ter entendimento de que precisa pagar a conta e que precisa ter investimento e que não vai cair do céu tudo que você precisa, né? A gente sempre bate muito nessa tecla, eu sempre bati desde o começo, eu falo todos os episódios que a gente tem que exercer a empatia e a educação. Educação, ela não começa uma guerra, mas termina. Sim. Porque se você dizer um bom dia, uma boa tarde, boa noite, obrigado, com licença, por favor, termina tudo. Sim. Por quê? Nem todo dia é dia santo. Às vezes a pessoa está com um monte de problema e se tu encostar nela é o estopim. Mas, desculpa, calma. Sim. Ela já vai, já vai amolecer agora. Se tu for grosso, Daí ação vem- e reação, toma nada é. cá. Mas a empatia a gente tem que exercer. E Sim. muito. Às vezes, de repente, tu olha, mas pô, tu não conhece. Não tem o ditado, você não pode julgar o livro pela capa? Sim. Já pensou se a gente julgasse todo mundo pela capa, pelo amor de Deus? Ai, Tu não casava, tu não tinha amiga, tu não ia conviver com ninguém. Mas a verdade, gente tem que exercer o dom da empatia. Sim. Se ele não tem empatia contigo, mas tu tem que ter. Uma Sim. hora vai quebrar o gelo. Sim. E eu sou apaixonada pelo cooperativismo, né? E eu vejo que o cooperativismo, ele E defende isso muito é legal, isso. né? Que isso exerce a empatia, né? Ele defende muito isso, né? Isso. Porque o cooperativismo defende juntos, vamos cooperar para algo comum, né? E daí para você conseguir juntos cooperar para algo comum, você tem que ter a escuta, né? Você tem que ter a empatia, você tem que ter o olhar pelo outro, né? E daí vai desenvolvendo, né, uma comunidade. Você tem que se pôr na situação do outro. Você vai desenvolvendo uma comunidade muito mais empática, né? Com certeza. Que entende de que a pessoa talvez não está num bom dia e que eu vou me colocar num lugar de, né, acolher aquela pessoa até onde ela permite que eu acolha, né? Então, a filosofia do cooperativismo, ela defende muito isso, assim, né? Por isso eu sou tão apaixonada pelo cooperativismo. Agora você chegou num ponto que eu queria chegar. Eu acho tão interessante e tão louvável o cooperativismo, e a gente vai falar disso, que é a parte fundamental. Como é que funciona aquela distribuição da renda no final do ano? As Como é que é o nome? sobras. A sobra. Nós chamamos de sobra, isso é um nome... Até o nosso presidente Osnildo Massaneiro fala que, não é um nome muito legal, né? Porque quando a gente escuta sobra, a gente já vai pro prato que sobrou, que a gente dá pro cachorrinho, Bota né? uma caixinha de sugestão, vamos mudar. Mas é um nome que tá na lei, na verdade, né? Mas não é nada mais, nada menos do que o lucro da cooperativa, Sim. né? Então, a cooperativa, ela precisa dar lucro, né? Senão ela não vai ser sustentável e ela vai quebrar, né? Então, precisa de uma gestão ética transparente com foco em resultado, né? E a Cooper vem tendo essa gestão. Então, a empresa vai trabalhar durante o ano todo, a cooperativa vai trabalhar durante o ano todo, visando, né, uma boa prestação de serviço e um lucro. E com isso, paga-se todas as contas, deixa tudo certinho, porque cooperativa não tem nota fria, né? A gente precisa prestar contas para o cooperado todo Fica no ano. azul. Tem que estar direitinho as contas, né? E esse lucro vai voltar para o cooperado, né? Como que isso vai acontecer, né? Isso acontece de várias formas. O retorno das sobras, Sim. né? Que pega uma parte desse lucro e volta em compras para o cooperado. E aqui é mais um ponto encantador do modelo econômico do cooperativismo. A gente valoriza, quem mais ganha retorno das sobras é aquele cooperado que compra com a gente regularmente, aquele que está lá conosco investindo na cooperativa, porque uma cooperativa de consumo como a Cooper, a relação, né, do cooperado e a cooperativa é a compra do produto, né? Numa cooperativa de crédito é o investimento financeiro, na agrícola é a produção, né? Então, aquele cooperado que mais compra conosco é aquele que vai ganhar mais retorno das sobras. Não necessariamente é a pessoa que é mais rica, Sim. né? Porque às vezes uma pessoa de classe A, ela não compra tudo na Cooper, Sim. né? Então, às vezes uma pessoa de classe E, né, compra tudo na Cooper. Ele vai ter mais retorno das sobras Sim. do que o classe A. Então, para mim, eu acho que esse é o diferencial e por isso que eu acredito muito na economia cooperativa, né? E além do retorno das sobras, que isso é uma coisa que eu acho que os cooperados ainda não se apropriaram também, que parte desse lucro, ele é revertido em investimento nas lojas, ele é revertido para a construção de novas lojas, para fazer essa cooperativa ser ainda mais pulsante. E ainda tem um percentual também determinado por lei,
que a cooperativa ela precisa reservar um percentual desse lucro para investir no social, para investir na educação, né? Indo lá para os princípios do cooperativismo. Se a cooperativa tem como princípio a educação e o interesse pela comunidade, ela precisa ter uma verba para poder investir nisso e manter esse princípio vivo, né? Então funciona mais ou menos assim. A gente falou muito de exercer a empatia, mas isso nada mais é do que a reciprocidade. Sim. O cooperado, ele contribui com a cooperativa e ela fomenta a comunidade. Ela faz uma estrutura melhor, dá algo melhor para você. Ele não precisa se deslocar dali para ir comprar em outro lugar, não. Porque a mentalidade é essa. Se eu comprar no meu bairro, eu vou estar ajudando a melhorar, estruturar o que eu não tenho, eu vou ter. E funciona assim. Que legal. É o trabalho muito bom. coletivo, né? Isso. E, assim, nós somos, querendo ou não, nós estamos novamente, né, trazendo que a economia não está fácil e as pessoas têm uma renda limitada, uma dificuldade de acesso às coisas. O alimento é algo essencial, né, e está cada vez mais caro. Então nós somos muito cobrados por preço, né? Os cooperados falam, vocês são uma cooperativa, tem que ser mais barato, né? Vem esses tipos de comentário, vocês estão muito caros, assim, né? Mas a economia toda, como um todo, tá cara, né? E essa questão de ser mais barato porque é uma cooperativa é um mau entendimento, porque, como eu falei, a cooperativa tem que pagar tudo certinho, não tem nota fria, então não tem por que nós sermos mais baratos do que o A, porque nós pagamos iguais, a gente não tem isenções, né? E tem um outro ponto também muito, muito importante que eu vejo, é que a partir do momento que o cooperado entende que aquele 1 centavo ou 2 centavos a mais que ele está pagando ali na Cooper, que ele poderia estar economizando lá, comprando no concorrente, esses 2 centavos não vai para o bolso do Osnildo Massaneiro, do Ercílio Schmidt, que são presidentes da cooperativa. Ele vai para a Grazi, ele vai para a Thaís, né? Ele vai para o Marcelo. Ele vai para ele. Vai para ele próprio, né? Claro. Por quê? Porque esse dinheiro, como eu falei, vai voltar no retorno das sobras dele, vai voltar num Cooper Pratique que a gente tem, que é cursos gratuitos, onde a pessoa vai poder aprender e talvez ter uma renda extra. Vai para a ONG São Roque, onde o filho dele está recebendo 5 refeições por dia, né? Então, eu tô dando dinheiro para mim próprio, assim, sabe? Eu acho que essa virada de chave a gente ainda não conseguiu na comunidade, porque nós somos uma comunidade formada num capitalismo, né? Então, esse também é desafiador. Mas aí eu peguei, eu queria que tu chegasse nesse ponto, porque o quão importante é. Mas tá tão caro. Mas olha a estrutura da cooperativa. Ou o clube de benefícios. Porque o cooperado tem muitos benefícios. Vamos falar um pouquinho dos benefícios. Hoje, então, o cooperado ele tem o preço exclusivo para cooperado, falando financeiramente, né? Isso. Diretamente do financeiro, então, são todos os preços exclusivos. Quem é cooperado paga mais barato. Tem o retorno das sobras. A gente tem parceria com algumas empresas também que dão descontos no serviço delas por serem cooperados. É um programa um pouco mais acanhado, mas tem isso. Tem esse benefício que eu comentei, que é o Cooper Pratique, que é um programa educacional que tem várias atuações, né? Nós temos hoje uma universidade corporativa e nela existe uma plataforma de ensino onde que o cooperado tem acesso gratuito a alguns conteúdos. Sim, são vídeos EADs. Basicamente assim, o mais palpável que a gente tem hoje de benefícios assim, imediatos são esses, né? Olha só, eu não sabia da faculdade EAD. Vamos falar um pouquinho mais disso? Também não. Olha que interessante, olha só. Olha quantos benefícios o cooperado tem. Vamos falar um pouquinho dessa faculdade? Fala aí. Na verdade, é uma universidade corporativa, ela ainda não é uma... Ela tem uma parceria com uma faculdade? Como é que é? Não. A universidade corporativa é um olhar, né, da instituição, da empresa para o desenvolvimento educacional. E ali a gente gera vários conteúdos focados para o colaborador, que são cursos obrigatórios, que tem a ver com a gestão realmente do colaborador. E a gente tem cursos pontuais, né, de educação. Não é uma faculdade, né? Não é um ensino assim tão duradouro, mas existem conteúdos como, por exemplo, a gente tem
uma profissional aqui de Blumenau muito renomada, que é a Camila Renault, que fala sobre comunicação. Sim. Tem um curso gratuito dela lá na plataforma para todo mundo acessar, para entender sobre esse mundo digital, plataformas, né, mídias sociais e tudo mais. Assim, Baita né? profissional. Tem conteúdos focados no cooperativismo, né, que é uma área muito carente, né, de profissionais e de entendedores do conteúdo. Então tem conteúdos lá sobre isso também, assim. Tem conteúdos no MoverPod, que é um podcast também da cooperativa, que traz essa questão de refletir sobre o social, refletir sobre a comunidade. Então, vários cursos pontuais que nós temos hoje, mas a intenção da cooperativa é trazer cursos mais robustos, né? Nós estamos com a universidade há pouquinho tempo, ela está há 3 anos hoje acontecendo, então ainda tem uma jornada muito grande para chegar nesse nível, né, que tu estás comentando, mas estão lá gratuitamente para o cooperado. Mas é um passo atrás do outro gradativamente. Isso aí. Olha que interessante. Tá vendo? Você cooperado, você pai, você mãe, você que acompanha o podcast da Fundação, olha que interessante. Você sabia que a Cooper oferece tudo isso para você? Se você não é cooperado, tem que começar a pensar e seja cooperado. Thaís, vamos lá. Outra coisa que é muito importante, que me cobraram isso também. Pergunta para ela. Eu digo, vou perguntar. Quais são os benefícios que a Cooper oferece para o colaborador, para quem trabalha dentro da Cooper? Isso é legal. Tem bastante coisa, a gente tem um olhar para o colaborador muito, muito forte, assim, né? Além dos benefícios tradicionais de qualquer organização, né? De transporte, seguro-saúde, né? Os nossos colaboradores, eles têm vale alimentação, eles têm a participação do resultado da cooperativa 2 vezes ao ano. Isso é bem incomum, né? Geralmente, quando a gente fala de participação do resultado, geralmente é da alta gestão para cima que se tem esse benefício. A base ganha 2 vezes por ano a participação dos resultados da cooperativa. Nós temos uma parceria com uma instituição de tratamento da questão psicológica, onde eles podem ter atendimento psicológico, né? Via aplicativo. Saúde mental, né? A saúde mental, que está tão necessária olhar para isso, né? A própria universidade, né? Eles têm muito mais conteúdo, né, do que os próprios cooperados. É um olhar, assim, para a educação muito constante, incentivo à educação, então tem auxílio, né? Educação, faculdade, pós-graduação. Tem muita oportunidade, sabe? O que a gente fala é que, assim, e a gente escuta isso dos próprios colaboradores, né? Aquele que não cresce aqui dentro é porque não aproveita as oportunidades que a cooperativa dá, assim, né? O que eu observo, e muito, é que não existe uma rotatividade grande dentro da cooperativa. Tem pessoas que estão lá há muito tempo, muitos anos. Os líderes principalmente. Assim, a rotatividade é grande porque somos varejo, né? Sim. Quem aqui pensa, vou ter um filho, quero que ele seja operador de caixa? Ninguém almeja isso pro seu filho, né? Então, a cooperativa, ela é o primeiro emprego de muitas pessoas, assim, e isso torna uma rotatividade grande, mas está dentro de uma rotatividade normal de mercado para varejo, né? Mas quem vai subindo nessa carreira e vai investindo na educação, fica por muito tempo. Eu, por exemplo, estou há 15 anos na Cooper. O que eu quero dizer para ti, eu vou pegar o teu gancho, ó. Quando eu digo rotatividade, é porque assim, ó, eu frequento algumas Coopers. Sim. E eu sempre vejo aquela pessoa lá, mas ela nunca está na mesma função. Daqui a 2 anos ela está em outra e assim vai. É que a oportunidade de você crescer dentro da empresa. Isso, essa oportunidade é tremenda, assim, né? Se uma pessoa, a gente tem a própria gestão, né? O Osnildo e o Sr. Cílio, eles começaram como empacotadores. Estão, então, né? 40 anos dentro da cooperativa, maior 30 exemplo. anos. E são gestores da cooperativa, né? Praticamente toda a nossa diretoria é composta de pessoas que começaram lá na base e foram crescendo. Os nossos gerentes, a maioria dos nossos 22 gerentes, falando só de loja varejo, ainda tem a parte da farmácia também, que a gente não pode esquecer, que são mais 22 lojas. A grande parte deles é oriunda da base. Foram operadores de caixa, foram açougueiros, né? Foram supervisores. Que tem o DNA da Cooper, né? Que tem o DNA da Cooper. Nós temos um programa muito bacana, que a gente chama de multiplicador, que é aquele colaborador que se destacou na função de que ele estava, ele passa por uma formação, ele é realmente treinado para ser multiplicador, porque não é qualquer um que consegue ensinar, né? E eles se tornam multiplicadores daquela função. E ali é uma virada de chave para essas pessoas para ascenderem para uma liderança, se transformarem em supervisores,
gerentes de loja e até ir para um administrativo, né? Porque só quem conhece o DNA da empresa, conhece o labirinto, tem ali os bequinhos, Sim. é que tem o olhar clínico para pegar e perceber o potencial de cada um que está ali dentro. É isso aí. Isso é muito legal. E uma coisa que eu acho que também é um diferencial muito grande da cooperativa é que cada loja a gente tem uma equipe de RH, né? Que está ali na loja, no dia a dia, Que é muito importante. para apoiar essa equipe. Recursos né? humanos é muito importante. Ela não está lá só para cuidar da parte burocrática, Aham. mas para cuidar do desenvolvimento da nossa equipe e preparar, né? Por isso que a gente tem muito orgulho de dizer, né? Quando a gente escuta os nossos cooperados em pesquisa, vem essa fala assim, aqui é diferente, a gente não sabe o que acontece, mas é diferente. É por conta desse olhar de educação Sim. e de carinho com o colaborador, né? Que daí reverbera, né? E eu acredito que lá na ONG é a mesma forma. Tu estavas Sim. comentando comigo, né? São 30 colaboradores e a gente precisa realmente... A gestão de pessoas é muito desafiadora, né? Eu sei que existe um volume X pelo governo de PCD e da melhor idade. Como é que Sim. funciona isso dentro da Cooper? Porque eu sei que tem empresas que dão mais vagas do que o governo exige. Como é que fica isso aí? Hoje a cooperativa ela atende a legislação. A gente está com uma novidade até. Nós estamos abrindo 60 a mais. Estamos à busca de pessoas 60 a mais para trabalhar conosco. Então a cooperativa tem esse olhar de inclusão e diversidade muito forte, né? Mas é uma jornada grande, porque precisam quebrar algumas barreiras em relação, principalmente, eu vejo aos deficientes físicos, né? De eles se sentirem capacitados também de estarem no ambiente da família, saber que ele é capaz de estar contribuindo para a sociedade, trabalhando, né? Porque às vezes tem um pouco desse preconceito, dessa superproteção em relação a eles, né? Mas nós temos um caso na filial da Omino, de um cadeirante, que é linda, assim, a história dele, e a cooperativa, ela se adaptou totalmente para atender ele, assim, né, ele trabalha, acho que ainda trabalha conosco, operador de caixa, foi todo adaptado o caixa para ele atender e tá numa condição física favorável para ele, né, a estrutura toda de requadrada. Que ele não se sinta desconfortável. Isso, porque as nossas lojas, tirando as novas, né, são lojas antigas, que vão sendo reformadas, né, então você pega ali uma Omino, né, é uma loja antiga, né, então tem muita escada na área de refeição e tal, o que foi tudo adaptado para poder fazer o atendimento e ele poder ter uma vida normal, como todo mundo, uma alta independência de atuação dentro da organização, né. Nós temos também a parte de Libras, nós temos formação de Libra para os nossos colaboradores, né, porque nós estamos agora também com uma parceria muito legal com a AMA de Jaraguá do Sul e a gente está trabalhando também com uma instituição aqui em Blumenau, porque não é só contratar, né, a gente precisa também preparar quem está aqui trabalhando para atender bem essas pessoas e se relacionar bem com essas pessoas, né? Se relacionar realmente com a diversidade que se tem, né? Quando a gente começa a incluir pessoas diversas, existe o desafio de a gente, né, ter a empatia, de a gente saber lidar com elas, mas existe, assim, um ganho incrível, né? Porque daí você começa a ampliar a sua mente para as necessidades da comunidade, né? Isso é muito incrível, assim. Como é que fica em relação às pessoas que têm transtorno do autismo? Sim, nós temos colaboradores com autismo. Eu vou pegar o exemplo de uma empresa aqui de Blumenau, que é muito conceituada, que é a Senior Sistemas. E eles têm um profissional que trabalha os outros profissionais para trabalhar nesse ambiente com essa pessoa. Sim. Como é que é isso dentro da Cooper? Esse é um caminho que a gente está trilhando, né? Buscando essas parcerias com essas instituições para elas nos darem esse suporte para preparar a nossa equipe para lidar com aquela pessoa e com a família daquela pessoa também, né? Então, o foco é na educação, né? No desenvolvimento. Então, buscando essas parcerias, a cooperativa vem aí galgando esse olhar e esse entendimento de como atuar da melhor forma para despertar o potencial de cada um, né? Porque cada um tem um potencial. Tem, né, tanto eu que não tenho nenhuma doença neurológica, eu tenho os meus potenciais e as minhas limitações, assim como uma pessoa que tem uma deficiência neurológica, ela tem incríveis potenciais que a gente às vezes não sabe, a gente precisa potencializar, né? E daí, através de educação, nós temos colaboradoras no RH focadas realmente nessa inclusão, né, para que a gente busque essas ferramentas e torne isso um ambiente mais saudável para todos. É porque assim, os especiais, a gente fala especiais. Eu fui muito tempo amigo da PAI, da Fundação. Estive ali em loco, porque eu tenho um casal de amigo meu que teve
um filho especial, que já faleceu, e a gente tem uma visão quando a gente não está em loco, está lá dentro. Sim. Mas a gente também não sabe que a gente tem um preconceito que a gente não é um preconceito velado, porque a gente também não conhece muito. E precisa explicar isso para as pessoas. Sim. O olhar é muito importante. E eles sentem. Sim. Eles sentem. Tu fica acanhado, tu olha meio de lado assim. E isso é que tem que tirar das pessoas. Eu tinha isso. Quando eu entrei lá dentro e comecei a presenciar tudo, eu vi que é diferente. Mas não é uma coisa forçada, não é uma coisa nossa. Tem que explicar também. Sim, é a falta de conhecimento, né? Porque assim, ó, eles são muito sensíveis. Sim. O tocar, o olhar, a forma de falar, tu aumentar um pouquinho o tom da voz e pronto. Mas eles também são muito acolhedores. Se eles gostam de você, Sim. você vai ser tudo para eles. Sim. Mas precisa explicar isso, precisa passar. É que tem pessoas que têm um pouco mais de cultura, tem outras que têm menos cultura. É de novo educação, né? É de novo educação, né? E que a gente tem que ter, preparar essas crianças do futuro para que essa educação seja melhor, né? Mas é desafiador, e o desafiador não é só em relação à nossa equipe, porque a equipe interna, a gente tem poder, né? Porque a gente tem eles ali todo dia, a gente pode nutrir eles de conhecimento e desenvolver eles. Acho que o maior desafio é a sociedade, né? Ainda falando de varejo, né? Porque se a gente pega a sênior e ela tem ali um colaborador, ou a gente pega uma Cia da Meia, que eu sei que também tem esse olhar... eles têm que cuidar daqueles colaboradores que vão interagir com essas pessoas. Agora, nós, no varejo, a gente precisa também olhar para o cooperado que está sendo usuário do nosso serviço e está se relacionando com aquelas pessoas, né? E o preconceito, ele é muito grande ainda, infelizmente. Ô Thaís, tu falou, tá tão bom o papo, tá tão interessante. Eu vou tirar algumas curiosidades que eu acho que algumas pessoas também têm, mas não tem como perguntar. Então eu vou perguntar. Tu falou que tem uma psicóloga, né? Temos lá dentro da empresa. Temos algumas psicólogas. Assim, o cooperado, ele tem um receio, porque quando a gente fala psicóloga, vem um monte de coisa na cabeça. Correto? Sim. Porque isso é coisa de rico, porque eu não preciso, bababá, ou é coisa de louco, né? Ou para tirar dinheiro do bolso da gente, etc. Então tem esse tipo, tem esses tabus, essas místicas, né? Infelizmente. O colaborador, ele procura a psicóloga? Ele vai lá para falar com ela? A gente tem, como eu comentei, um dos benefícios que nós temos é o MEND, que é um programa de atendimento psicológico. Nós estamos com bons resultados. Que tem legal. Bastante pessoas procurando esse atendimento. A gente está desmistificando isso, né? Esse programa a gente está, acho que uns 2 anos com ele na Cooper, e foi um trabalho de formiguinha, assim, sabe? De desmistificar o que é um atendimento psicológico, de falar sobre isso, de falar sobre a importância de se olhar, de se cuidar, de se reconhecer, né? É uma jornada que a gente está caminhando, assim, e está começando a quebrar essas barreiras preconceituosas novamente em relação ao tratamento psicológico, né? A gente estava agora, Setembro Amarelo, se fala muito sobre depressão. Eu participei agora de um treinamento também que foi dado ali na Cooper falando sobre isso, né? Os altos índices de depressão, as altas taxas de suicídios de jovens, né? Que temos aí na comunidade, pela falta de entendimento e pelos preconceitos que nós ainda temos em relação a esse tema. Mas sim, a nossa equipe está começando a procurar e a gente vê resultados incríveis, porque a partir do momento que eu estou com uma mente sã, eu consigo produzir mais, consigo me relacionar mais com as pessoas, e daí o resultado reverbera, né? A produtividade vai lá em cima. Agora mais um assunto, vamos lá. Vamos lá. Tu tem ideia de números, a porcentagem de mulheres dentro da cooperativa? Em termos de colaboradores? Isso. A gente está com um número bem bacana, eu acho que a gente está com 51% ou 49%, assim, tá bem quase elas por elas, assim, em termos de mulheres. E nós temos um programa muito bacana para as mulheres, que é o Todas Group, é um aplicativo educacional focado para as mulheres, que todas as mulheres líderes da cooperativa e todas as mulheres da parte administrativa têm acesso gratuitamente. O Todas é um programa que tem uma parceria, inclusive, com a ONU, para alcançar, né, a meta da ONU de desigualdade, de acabar com a desigualdade, né, e a inclusão da mulher no mercado de trabalho, o empoderamento feminino. Então, nós temos essa parceria, o que é muito bacana.
uma adesão incrível no programa, né? As mulheres estão realmente buscando esse conteúdo e nós também estamos com altas taxas de liderança feminina, né? Porque não basta só ter mulher trabalhando, Sim, né? uhum. Mas a gente tem que empoderar elas para a ascensão profissional, né? E tirar essas barreiras, né? Porque é um dos motivos da nossa diretora, inclusive, de Gente e Cultura, né? Uma diretora que nós temos, a Fabiana, ela traz muito isso, assim, a dificuldade que se tem. Tem muita mulher no cargo de hierarquia? Então, a gente acaba não tendo, sabe por quê? Porque elas não se inscrevem. Ah. Elas não se inscrevem nos processos seletivos. Sabe por que eu te perguntei isso? Eu fiz um podcast segunda-feira com a primeira dama de Balneário Pissarras, a Andressa Pera. Ela é vice-presidente do MDB estadual. 72% dos colaboradores da prefeitura de Pissarras são mulheres. Sim. Eu fiquei impressionado. Porque a política é um mundo de homem, machismo. Exatamente. Ela tá fazendo uma virada aí de cultura. Não, É. lá é o seguinte, meu marido botou a mulher lá e tem que botar. E assim, ó, e eu vejo algumas empresas que estão tendo um incentivo muito grande com a mulher, porque ela não é diferente do homem. Pelo contrário, tem mulher que dá banho aí em muito homem, entendeu? Eu acho que mas é o aí é o tipo equilíbrio. da coisa. É o equilíbrio. Aí é o que eu te falei, tu falou, o que eu ia te perguntar é cultural, porque ou elas têm medo, receio de se inscrever, como é que é isso? Então, a gente tem aí uma taxa legal de mulheres na liderança. Porque né? podia fazer a diferença enorme, né? Contribui muito, assim, né? Na alta gestão nós temos o Conselho de Administração, composto por cooperados, tem mulheres na gestão, no Conselho Fiscal tem mulheres na gestão, na diretoria executiva tem mulher na gestão, e na parte de gerência e subgerência temos mulheres na liderança também. Mas o motivo até de ter investido no Todas foi por conta disso, de passar a mensagem para as mulheres que elas são capazes e que elas podem se arriscar. Com certeza. Tem a ver com a personalidade feminina, né? De que a gente quer ser perfeita e a gente só se joga se a gente se sente perfeita, diferente do homem, que ele vai... Se ele tem só o 2º grau, ele não quer saber, ele se candidata e ele vai mesmo e vamos aprender na O garra, homem não tem né? sensibilidade, a mulher já tem sensibilidade, tem outro olhar, né? Tem um outro olhar e tem toda uma história, né? Sim, de vida da mulher, assim. Então, muito se ouve isso. Eu deixei de estudar para o meu marido poder seguir na carreira, né? Eu ainda acho que eu não estou pronta. Eu acho que eu preciso fazer mais uma pós-graduação aqui para poder me candidatar a esse cargo. Então, existem esses monstros na cabeça da mulher onde que elas acabam não se arriscando e não se candidatando às vagas e daí a gente acaba não tendo um número tão expressivo. Tem medo, né? Na verdade. Tem medo. E tu não tem esse medo, né? Não, eu sou bem abusadinha. Ai. Que bom, que legal. Grazi, vamos falar um pouquinho? Vamos. Grazi, vamos lá. Conta-me tudo, não me esconda nada. Depende. Entendeu? Vamos lá. Nesses 15 dias que a gente não viu, coisa nova, novidades dentro da fundação, fala aí pra mim. Pra mim não, pra todos, né? Pra todos. Não, graças a Deus tá tudo certo, assim. Estamos caminhando aos poucos, né? Já definimos a data da festa da família, tudo, que legal. Né? Quando? Vai ser dia 13 de dezembro. E vai ser a última do na ano. fundação, a última do ano, vai ser na fundação também. Optamos por fazer ali, que daí, que nem o Carlos diz, é o momento dos pais virem, brincar com as crianças, tá ali com o momento com as professoras, tudo, né? Tá no cantinho deles, né? Tá no cantinho deles, exatamente. Vamos fazer aquele esquema de botar horários nas apresentações, que ajudou bastante. Que foi muito bom, né? Que foi muito bom. Talvez não um tempo maior assim, né? Mas no menos tempo, mas ter o horário que deu tudo muito certo. Que bom. Então, graças a Deus, tá tudo caminhando, assim. E o que tu podes adiantar pra gente que vai ter de novidade nesta festa da família? Eu sei que vai ter um bazar, tem um brechó, o que mais? Vai ter o brechó, né? Até a gente já tá arrecadando roupas, né? Pra gente ter um brechó. Pra ajudar já também, né? Pros custos do final do ano, que tem 10º, tem férias. Isso, é tem muito tudo, importante. Né? É muito importante, que nem o Marcelo disse, a fundação fica fechada 20 dias, mas as contas vêm, né? A gente tem que fazer uma reforma, deixar pronto. Que nem agora final do ano vai mudar a sala dos professores, então vai passar por reforma, tudo. Então, sempre tem alguma coisa pra gente fazer, né?
Vai ter as apresentações das crianças, vai ter o famoso pastel, como tem sempre, né? Todo ano. Então é isso. É? Thaís, a gente... Esse ano não dá mais, mas o Carlos sempre ele tem algo novo dentro da fundação. Então tem alguns projetos pendentes que estão no papel. A gente precisa de algumas aprovações e alguns amigos novos para tirar isso do papel, mas nós vamos fazer uma rádio interna para a criançada. Para eles aprenderem a comunicação. Que bacana. Isso vai ser muito legal para eles. Porque eles já têm uma sala de jogos. Agora a rádio vai ser fantástico. Isso é muito incrível. E já me falaram no corredor que tem professora que quer ser locutora. Ai, que legal. Aí os talentos aparecendo. Vamos lá. Ô Thaís, pra gente terminar, olha, eu queria mais. Só que a gente já extrapolou um pouquinho o tempo. Sim. Mas vamos lá. Termina dando todas as redes sociais da Cooper, a pessoa que não é cooperativada ainda, ou cooperativo, que quer ser. E quais são os canais de comunicação para isso? Certo. Canal é o que não falta no cooperativo. Que legal. Que bom, vou botar tudo aqui na edição. Então vamos lá. Nós temos Instagram e Facebook, Sim. né? Nós temos da rede Cooper, que é Cooper, a nossa cooperativa, mas nós também temos dos segmentos que nós atuamos. Então, nós temos Instagram da farmácia. Opa, Cooper, que legal. Nós temos da Cooper Super, nós temos da Cooper Mini, da Cooper Fresh, da Cooper Atacarejo, porque nós temos todos esses segmentos de atuação e cada um com um foco de serviço diferente. Então, tem Face e Instagram para todos esses modelos de negócios da cooperativa. Sim. Nós temos também, muito bacana, um canal no YouTube, onde nós temos aulas, né, de gastronomia saindo quase toda semana lá também, que fresquinhas. Legal. Acessem, curtam, que é bem bacana, que é do programa Cooper Pretique. Nós temos o site institucional da Cooper também, e nós temos também, acho que é uma coisa muito importante, que é uma central de relacionamento, onde que o cooperado ele consegue falar diretamente conosco para tirar dúvidas, né? Tipo um saque? Tipo um saque, né? Temos fisicamente, mas temos centralizado isso, então são eles que interagem, que respondem nas mídias sociais, nos canais e plataformas de avaliação como Google, Reclame Aqui. A intenção de ter esse canal é o olhar que a cooperativa tem realmente de ter o cooperado no centro do negócio, para estar próximo desse cooperado. Porque nós, como eu comentei antes, né, nós estamos aqui para servir o cooperado. E para servir essa diversidade de 400 mil cooperados, a gente tem que estar próximo, né? Então são através desses canais de relacionamento que a gente consegue ter essa aproximação. Tá, e para a gente terminar aqui, fala para a mãe, para o pai, para o amigo, o colaborador, quem acompanha o podcast, qual foi a filial da Cooper que foi a colaboradora com a Fundação São Roque? Certo, a gente vai estar entrando na Mafisa, né? A Mafisa vai ser a filial que vai apoiar, então, em 2026, a São Roque. Comentei com a Grazi a importância assim, de estar presente, né, lá na Mafisa, para a comunidade reconhecer o projeto, que é um projeto muito lindo, assim. Mas na Mafisa, comunidade lá local, por favor, né, estejam lá contribuindo, porque o projeto é muito bacana. E eu vou te convidar para ir lá na festa da família, que é muito legal. Pois eu fiquei curiosa desse pastel aí. Nós vamos transmitir as apresentações ao vivo pelo canal da Fundação. Vamos fazer muito material lá e a gente quer a tua presença lá, sendo representante da Cooper. Muito legal. Leva a família, né, para conhecer. Grazi, mais uma vez, reforça a festa da família. Sim. E para aquela pessoa que ainda não conhece a Fundação, quer ser voluntário ou voluntária, que venha, passa número, tudo. Sim. Então, a festa da família vai ser dia 13 de dezembro, né? Que é um sábado. Vai ser das 9 às 14 horas. Vai ter a apresentação das crianças, vai ter o nosso brechó. Tem pescaria, geralmente a gente bota para as crianças, que elas ficam enlouquecidas com a pescaria. A gente tem o nosso Instagram, que para seguir tem sempre lá, tem as atividades das crianças, que é postada todo dia. As informações também de quem ajuda a gente, faz alguma doação, a gente posta lá. Pode entrar em contato comigo pelo financeiro no 933006194. A gente sempre precisa de ajuda, qualquer ajuda é bem-vinda, tudo quanto é ajuda. Às vezes na festa da família também a gente precisa de voluntários, que nem a gente sempre reforça, os pais podem ajudar a gente
ali a servir, depois após a festa, que a gente precisa para deixar organizado, porque daí na segunda-feira a gente já tem um atendimento para as crianças. Então estamos abertos, né, para a comunidade que queira participar. Muito bom. Gente, eu queria que continuasse mais, porque esse papo é muito interessante, a gente tirou muitas dúvidas, pelo menos eu tirei, com a Thaís, a representante da Cooper aqui, que é mais um amigo da Fundação. Eu sempre termino falando o seguinte: você já conhece a Fundação São Roque? Não conhece? Então a partir de agora você vai conhecer. Depois que você terminar esse podcast, pega esse link e repasse nos seus grupos. Vamos reverberizar. Vamos fazer este podcast e todos os outros chegar muito mais longe. Para você que não conhece a Fundação, conhecer a Fundação. E para você que não é voluntário, vamos começar a exercer a função de voluntário. É tão bom, você não imagina. Eu faço isso há muito tempo. Você não faz? Eu te convido. Venha ser voluntário da Festa da Família. Não necessariamente na Festa da Família, mas venha conhecer a Fundação São Roque ou qualquer outra entidade. Mas faça o social. É muito importante. Seja mais um elo nessa corrente. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, obrigado, até lá.